Olá pessoal, como vocês estão? Esperamos que vocês estejam muito bem. Viemos aqui trazer mais um episódio para vocês do nosso podcast e hoje a gente vai trazer aqui um comentário, uma pergunta que nós recebemos de uma das nossas queridas ouvintes e o Jefferson vai trazer para vocês aqui a pergunta que ela enviou para a gente e vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, né, Jefferson, a respeito de egrégoras e as nossas influências e tudo que a gente pode fazer para estar contribuindo com a construção dessas egrégoras e dessas energias que vão nos auxiliar ainda mais no nosso processo. E aí, gente? Isso mesmo, Aniquinha. Tudo bem, querida? Tudo bem, esqueci de falar um olá. Tranquilo. Tudo bem com o pessoal que está aqui acompanhando a gente. A gente pensou aqui nesse programa do podcast do Somos Todos Mestres, trazer uma pergunta de uma das nossas ouvintes e seguidoras aqui do canal também, né? Vou primeiro colocar o nome dela, que é a Márcia Ciste Campos. Ela fez uma pergunta em cima daquele penúltimo programa nosso, que é o outro lado da obsessão espiritual. Eu vou ler aqui a pergunta dela, Érica, e aí a gente responde assim, Sim. na medida do que a gente pode interpretar disso, ou da nossa experiência. Uhum. A gente pegou essa pergunta aqui para gravar na semana passada, mas a gente teve aí um imprevisto, então a gente está trazendo nessa semana a pergunta dela. Eu vou ler aqui para o pessoal, Érica, só para eles ficarem por dentro, e aí depois eu trago aqui a minha visão em relação a essa pergunta e você traz a sua também. Pode ser? Sim. Tá Ótimo. Bom, então a Márcia Ciste Campos, ela comenta ali no programa lá no YouTube, que é a réplica dos nossos programas, só que com vídeo, agradecendo, né, o nosso trabalho em divulgar os nossos conhecimentos. A gente agradece, viu, Márcia, por você acompanhar o nosso programa, aqui comentar e tudo mais. E ela fala que ela participa de um grupo, que ela não participa de grupo de reunião e nem faz esterilização de energia diariamente. Mas ela faz parte de 2 grupos específicos e para pessoas que estejam em necessidade naquele momento e para um local de trabalho que ela participa. Ela faz isso num grupo, ela faz isso no quarto, somente isso. Então, acho que ela, à distância, participa desses grupos, e lá ela não sente presença espiritual e nem faz projeção consciente depois do processo de esterilização de energia. Mas ela sente ela sente a energia das pessoas encarnadas ali no quarto dela. O que ela diz, que ela sente uma paz muito maravilhosa quando ela está no quarto dela, e ela sente como se fosse um santuário para ela. E a pergunta dela vem, é possível que existe uma egrégora ali no quarto dela? Essa é uma parte da pergunta dela. Onde que os mentores usam as energias dela quando ela dorme e quando ela exterioriza. E mesmo que ela não tenha consciência disso, e é possível que esse amparo aconteça, mesmo que eu não haja deliberadamente para isso. Muito obrigado novamente, fiquem em paz. Então, ou seja, a pergunta dela é se existe uma egrégora lá dentro do quarto dela, né? Assim, egrégora seria um conjunto ali de espíritos que utilizam, já se estabelecem ali no quarto dela para levar a energia que ela exterioriza. Não sei se uma egrégora, porque egrégora acho que seria, na minha visão, claro, né? Seria ser um conjunto de espíritos, se fosse uma equipe espiritual no quarto dela. Não dá para você falar que não possa existir essa possibilidade, né? Mas talvez uma presença espiritual do mentor espiritual, da mentora, o guia espiritual ali perto dela, ou como se diz, anjo da guarda, talvez sim, né? Então por isso que ela se sente tão bem ali no quarto dela e tudo mais, porque uma egrégora geralmente é um lugar que realmente há um fluxo de pessoas fisicamente, né?
é um lugar grande, com muita gente fazendo trabalho espiritual junto, aí você vê que existe uma equipe fisicamente num local determinado, por exemplo, um centro espírita, ou será um terreiro de Umbanda, ou um grupo espiritual, um grupo espiritualista. Então, várias pessoas reunidas, trabalhando energia, com o mesmo propósito, há muitos anos. Então, ali se forma uma egrégora, né? Um processo contínuo, sem falha, sem dias de falta das pessoas. Então, lá se tem uma equipe de pessoas e lá, então, se tem uma equipe de espíritos também que acompanham, porque sabe que ali é um ponto firme de trabalho espiritual, que não há falhas, que sempre tem uma pessoa que compensa a outra, quando uma não vem, mas tem, sei lá, de 20, tem 15 que vieram. Então, sempre tem uma egrégora ali naquele lugar que vai sendo trabalhado. Agora, uma pessoa só em casa, aquilo que eu falei, não é impossível, mas eu acho que talvez seja no teu caso, Márcia, a presença espiritual do seu mentor, da sua mentora, que está ali contigo, e você sente aquela energia. Um mentor só, uma mentora, já tem uma capacidade energética muito alta, e dá essa impressão de que parece que o lugar está muito preenchido, que tem vários espíritos de luz, mas só o mentor ou a mentora já tem essa capacidade, essa energia, esse fluxo energético que preenche o ambiente, que traz essa paz, esse lugar de tranquilidade para você, como você falou, sente como se fosse um santuário, né? E aí você fala que se os mentores espirituais utilizam a sua energia para dar assistência depois que você vai dormir, sem que você tenha consciência disso. Eu diria assim que a maioria das vezes, para quem faz esterilização de energia, quem foca uma determinada energia para um grupo de pessoas precisando, sejam encarnados ou desencarnados, os mentores fazem isso, com certeza, independente se você tenha consciência ou não. Mas a sua intenção foi ali empregada, a sua energia foi direcionada, e os mentores, com consciência e com capacidade, utilizam a sua energia para assistência para espíritos desencarnados ou espíritos que estão encarnados. E também, se você estiver projetada, depois que você dormiu, fez o trabalho de energia ali, de assistência no seu quarto, no seu santuário, e você, infelizmente, não está consciente, não tem problema, eles te levam inconsciente mesmo, e aproveitam da tua energia e da tua intenção antes de dormir para dar um processo de assistência para espíritos desencarnados, em quais ambientes que sejam, ou em espíritos encarnados que estejam precisando também. E a outra parte da tua pergunta é se é possível que esse amparo aconteça mesmo sem que você haja deliberadamente para isso. Desculpa, gente, estou com um trava-língua aqui terrível. Sim, existe essa possibilidade, porque, no geral, se for esperar a nossa consciência, nosso estado de presença ali no processo, a maioria das assistências não aconteceriam, porque é realmente difícil você estar totalmente desperto, consciente, a toda vez que você vai dormir e você vai fazer sua projeção. Por exemplo, há vários anos, desde quando era criança, quando era pequenininho, eu tinha projeções astrais, não sabia que era isso. Depois de muitos anos, eu fiquei sem ter essas projeções. Depois, adulto, essas projeções voltaram, muitas delas conscientes, mas eu posso garantir para vocês que a maioria delas são totalmente inconscientes, não lúcidas, talvez lúcidas enquanto que eu estava ali projetado, mas depois eu volto, eu não lembro. Então pode ser que isso esteja acontecendo com você também, você esteja lúcida fora do corpo, ou semilúcida. Lúcida é algo bem desafiador também, mas é possível. E quando você volta para o corpo, você não lembra do que aconteceu, pode ficar com uma impressão boa e tudo mais, e ter sido uma ferramenta, um instrumento para poder fazer esse trabalho de assistência, mas você não lembra. Então você pode ter a impressão que você não autorizou, ou que você não estava ali 100% consciente, mas você estava, que quando você volta para o corpo, trazer aquela experiência,
aquela ação fora do corpo projetada, você não se recorda. Mas pode ser que você esteja fazendo tudo isso espontaneamente, consciente, fazendo um trabalho bonito por de fora do corpo, mas você não lembra. Então, um pouco da minha visão aí das respostas para as suas perguntas, na verdade. E você, Ariquinha? Primeiro, a questão que ela questionou a respeito da egrégora, se com esse trabalho que ela faz no quarto dela, se ela poderia ter, né, tá criando alguma egrégora ali, ou tá sentindo, né, essa presença. Eu gosto de trazer a questão da egrégora também para a questão energética, né? Por exemplo, mantras. Os mantras, eles têm egrégoras. Em cima de cada mantra tem um campo de energia muito forte com aquela intenção. E esse campo de energia são egrégoras. Então, assim, quando a gente coloca na questão de espíritos e tal, pelo menos para mim, para o meu contexto de entendimento, eu fico achando só a questão... Como que eu posso dizer para vocês? Somente a questão como se fosse uma pessoa mais desencarnada. Um espírito, um mentor, né? Evoluído, tudo. Mas dá a impressão de uma pessoa. Mas eu vejo a questão da egrégora como algo ampliado até. Como a questão das energias. Você focar a sua intenção naquele mantra com aquele significado, com aquele propósito, cria. E aí várias pessoas, que é o que o Jefferson comentou, várias pessoas mentalizando, colocando aquela intenção forte em cima daquele propósito, aí a gente começa a criar ali egrégoras, que são campos energéticos muito fortes, onde você pode sim se conectar com esse campo energético com essa egrégora, quando você entoa um mantra, ou quando você se coloca, como você comentou, né, que você faz exteriorização de energias em propósito de outras pessoas, em propósito do planeta. Então, assim, isso, só você fazer isso, você já pode se conectar com campo, com uma egrégora, com um campo energético, e aí, independente do lugar onde você está, você vai sentir. Mas como você comenta que você faz sempre no seu quarto, então o seu quarto já fica para você um link da sua realização dessas atividades, vamos dizer, energéticas, né? Então, assim, acredito que vem um pouco, pelo menos do meu ponto de vista, eu trago um pouquinho desse outro lado da questão da egrégora, que você pode estar se conectando com egrégoras que já fazem esse tipo de trabalho que você está fazendo, e aí você automaticamente se beneficia da sensação ótima que você comentou, né, que é o seu lugar de paz, o seu quarto. Aí a questão de se os mentores utilizam da sua energia para fazer auxílio, eu penso que... Mesmo que ela não tenha consciência. Isso, mesmo que ela não tenha consciência de que isso está acontecendo. Nesse momento que você está deitada ou sentada, realizando práticas de exteriorização de energias em prol de alguém, ou mesmo que seja em prol de você mesma, você já está fazendo de tudo isso, e você já está se colocando à disposição, porque você já está fazendo esse trabalho. Então, assim, os mentores estão utilizando dessa energia que você está exteriorizando para empregar essa energia no melhor lugar. Quando a gente chama de mentores, eu volto de novo à questão de... São campos energéticos muito fortes, que para a gente conseguir compreender, a gente coloca... Aí eu tô falando aqui de mentores altos, que a gente chamaria até de deuses. Que para a gente conseguir compreender esse campo energético muito forte, muito alto, a gente chama de mentores. Mas quando você exterioriza a energia, isso não fica solto no universo. Por mais que você exteriorize em prol do planeta, vamos dizer, ou em prol de pessoas que estejam sofrendo em guerra, ou pessoas que estão sofrendo em hospitais. Quando você faz isso, não é aleatório, né? Essa energia não vai aleatória para um hospital e pega pessoas aleatórias e contribui de forma aleatória. Tudo
tá muito engrenadozinho, né? Tá tudo muito certinho, tem um equilíbrio. E aí, em cima desse equilíbrio, é que sim, as suas energias o tempo todo você tá. Quando você se coloca, e aí não só para. Como ela chama, Márcia? Márcia Ciste Isso. Campos. Não só para Márcia, você que enviou pra gente esse comentário, nós agradecemos muito, mas para todas as pessoas que se predispõem a tanto trabalhar com energias, ou trabalhar, e agora eu trago uma questão da ajuda, quando ela comentou da ajuda inconsciente, que ela não tem projeção astral, que ela não se recorda desses momentos, e se seria possível, mesmo ela não se recordando, não tendo consciência, se seria possível dela estar fazendo esses trabalhos fora. Aí eu faço um link agora com a resposta anterior, que independente se é lá fora ou se é aqui, as suas energias elas estão sendo utilizadas a partir do momento que você se coloca à disposição para fazer. E, sinceramente, eu até já comentei isso com o Jefferson, que teve uma época da minha vida que eu comecei a perceber que, como eu tenho muito ar no meu mapa, eu comecei a perceber que as projeções e o trabalho externo lá na projeção estava sendo muito mais fácil para mim do que o trabalho aqui na matéria. E arrisco a dizer que para todas as pessoas, independente aquelas que têm muito ar no seu campo Pro mapa. ou que não tenha muito ar, que tenha muito terra, fogo, mas independente disso, eu arrisco dizer que o trabalho lá fora ainda é mais fácil, entre aspas, do que aqui. Lá fora, que eu quero dizer, em projeção astral. Sim. Por que eu digo isso? Porque quando a gente está em projeção astral, quando ocorre essa questão, a gente amplia muito a nossa consciência, porque a gente deixa, né, de estar raciocinando aqui com o cérebro do corpo físico, deixo de estar raciocinando com a consciência aqui da apenas a Érica Lima, para agir com a consciência que expande. E quanto mais a gente trabalha essa expansão, mais a gente expande quando a gente sai. Então, assim, lá fora você tem, quando você trabalha seus medos aqui, tudo aqui antes, lá fora você tem uma percepção muito maior. Então fica, do meu ponto de vista, até mais fácil do que aqui na matéria. E aí é onde eu sempre convido as pessoas hoje em dia, de ao invés da gente se preocupar se a gente está lembrando das projeções, o que a gente está fazendo lá, é a gente iniciar a fazer aqui. Porque aí o que você está fazendo aqui, você automaticamente está fazendo lá. Eu afirmo isso porque de todas as projeções, não teve uma, mas não teve uma que não foi assim. De todas as projeções que eu tive, era um reflexo do que eu estava vivenciando aqui. E todas, inclusive amparos, inclusive as pessoas que eu atraía para o amparo. Teve uma vez que me marcou muito, que foi uma moça que ao mesmo tempo que ela apareceu para mim pedindo ajuda, quando eu fui fazer o amparo, quando eu fui conversar com ela tudo, ela não queria. Ela estava com muita raiva, ela estava num hospital, não queria sair daquele hospital. Acho que aconteceu alguma coisa ali, ela deve ter desencarnado e não deve ter aceitado. E eu percebia que ela queria ficar ali. E ela me xingava, e muito brava comigo, não queria que eu estivesse ali, sendo que quando eu iniciei a projeção ainda aqui no meu quarto, ela apareceu para mim, me pedindo ajuda. Mas eu sentia claramente que era uma ajuda, mas sabe quando a pessoa parece que quer ajuda, mas não quer? Eu sentia isso. E logo em seguida já me vi no hospital, andando no corredor, e ela veio, e muito brava, me falando, vai embora daqui, vai embora. E nessa época, quando eu voltei, né, tô aqui em estado de vigília, comecei a observar, estavam acontecendo situações exatamente assim na minha vida. Eu queria algo, mas sabe quando você quer resolver a situação, mas você tem que largar muita coisa para trás, e aí você fica, você quer, mas não quer? Eu estava exatamente assim, exatamente. Então, assim, tudo que você passa aqui, você já tá passando lá. Aí por isso que eu sempre convido a olhar para o que a gente está fazendo aqui. Porque o que a gente está fazendo aqui vai contribuir muito
para o que você possa fazer lá fora. Então, é muito do que eu parei de me preocupar com as lembranças das projeções. Eu comecei a perceber que se eu me preocupo e coloco o meu foco no que eu estou fazendo aqui em estado de vigília, é como eu vou dormir e aí eu tenho certeza do que eu estou me colocando à disposição. Que, como ela faz, a Márcia já se coloca à disposição para contribuir. Então, sim, isso mesmo. Essa contribuição, você também realizar ela muito aqui no plano físico, porque quando a gente faz isso, eu observo que a gente integra dois poderes muito fortes. O que a gente tem aqui no plano físico e o que a gente tem lá, porque quando a gente sai lá, a gente está repetindo o que a gente está fazendo aqui. E se a gente não para observar o que a gente está fazendo aqui no plano físico, a gente sai fazendo tudo lá, sem saber que a gente está fazendo, porque você não está se observando, não está observando como você está agindo e lidando aqui com as pessoas mesmo, né? Com o convívio no dia a dia. É mais ou menos isso que eu tenho para passar a respeito das perguntas que ela fez. Posso não ter respondido exatamente o que ela perguntou, mas eu quis colocar um pouquinho do meu ponto de vista a respeito de se lembrar ou não das projeções, porque eu vejo que são duas consciências. A que a gente tem aqui, ela é bem mais fechadinha. Duas consciências entre aspas, claro, é uma consciência só. Mas a que a gente tem aqui, ela é bem mais fechadinha, então é por isso que eu vejo que às vezes é um pouco mais difícil a gente lidar com as situações aqui, compreender, ver que aquilo é para um aprendizado, que não é um problema, que não é para te destruir, pelo contrário, para te fazer crescer. Então, assim, eu gosto muito de trazer essas questões hoje em dia, sobre não se preocupar de lembrar, mas sim de atuar, de fazer. Sim, você falou muito bem, Eric, até essa parte que você falou que é uma consciência só, né? É que é assim, a dificuldade de você estar totalmente consciente na vigília, né? Porque aqui o processo funciona muito mais morosamente, mais difícil. E quando a gente está fora do corpo, independente se a gente lembre ou não, a gente está com capacidades conscienciais, ou capacidade, a capacidade de consciência e espírito está muito mais expandida. Então, até a gente, para quem tem as projeções, ou já teve projeção, e no nível consciente, lembrado o que aconteceu, você até se sente, muitas pessoas relatam isso, e posso também dizer que é uma situação muito similar do que essas pessoas relatam também. Quando você se sente, parece que é mais inteligente. Você se sente, você consegue perceber tudo, assim, parece que você é uma outra pessoa. Por isso que a Erika falou, são como se fossem duas consciências. Parece que o que está aqui preenchendo fração. Esse corpo não, é tipo assim, de certa forma é uma parte desqualificada sua, e a parte qualificada fica quando você se projeta e você fala, caramba, quem é esse cara aqui, ou quem que é essa pessoa aqui, que é você mesma, ou você mesmo. E você vê que tem um desnível, tem uma desproporção de como que você age, às vezes sabedorias das quais você tem fora do corpo, que quando você volta para o corpo, parece que você perdeu elas. Então, são coisas assim muito interessantes na projeção, e aí isso gera, o que a Erika falou também, gera quase como uma espécie de vou falar assim, né, uma espécie de um vício, que é querer ter uma projeção atrás da outra, todas consciente, todas você lembrando, porque é uma parte tão legal da tua existência, da sua consciência como espírito, que quando você volta para cá, que você fala, dá até às vezes, né, comigo aconteceu isso há muito tempo atrás, hoje não mais, um pouquinho só, mas antes era muito intenso, que dá até um pouco de tristeza de você, de certa forma, voltar e ver que, tipo, nossa, aquela coisa tão legal ali de você só aparece quando você está projetado, e quando você está aqui, você faz muito esforço para chegar um pouco próximo do que você estava se vendo lá fora do corpo. Então, aí muitas pessoas começam a meio que pirar na história, viajar, porque
só quer ficar tendo projeção, a vida é projeção, 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 e esquece que o principal e a parte fundamental de você estar encarnado é você estar literalmente na matéria, estar encarnado, estar fazendo no estado de vigília com algo parecido, só que com as pessoas, ou seja, com os espíritos encarnados. Então, assim, também que acho que pode complementar, mas não está na pergunta da Márcia, falar sobre que algumas pessoas estão bem intencionadas a fazer um trabalho de assistência espiritual, exteriorizar a energia, mandar para o mundo, para setores específicos de pessoas encarnadas e desencarnadas, mas é tipo no dia a dia, não estou falando que é a Márcia, tá? Só estou colocando de uma forma geral. Esquece que tem pessoas de carne e osso, né, que estão convivendo, que estão interagindo, né, uma troca. Então, às vezes, a pessoa acaba, tipo, no dia a dia, ela não é uma pessoa que está envolvida com esse tipo de assistência com o ser humano. Ela só está envolvida quando ela está em reuniões espirituais, ou religiosas, ou doutrinárias, ou em suas casas, exteriorizando energia. Mas na lida com o ser humano, com as pessoas, não existe isso. Então, está aí uma oportunidade para pessoas que transitam por isso, não esquecer da matéria, do lado humano, porque isso é conjunto, e não dá para desassociar isso. Então, tipo, eu exteriorizo a energia, jogo minha energia para o mundo, mas no dia seguinte eu não olho para ninguém, eu não converso com ninguém, sei lá, só penso mal, não cumprimento ninguém, sei lá, só mando carga com raiva pro chefe, você entendeu? Não bate, né? Então o lance é encontrar o meio termo, o equilíbrio dos dois mundos, né? Matéria e não matéria. Exatamente, Jefferson. Exatamente isso. E eu vejo claramente, como eu comentei, a forma, pelo menos do que eu observo para mim e do que eu observo de todas as pessoas que eu atendo, de todas as pessoas que vêm para os cursos, a parte mais desafiadora é quando você vai para o convívio. É quando você vai olhar aquela parte sua que está vindo ali no outro te mostrar algo que está em você. Porque é sempre um espelho, sempre. O externo está sempre representando algo que está acontecendo dentro de você. Então, por isso que, se é a parte mais desafiadora e estamos aqui, então por que não focar nela? Porque acredito que aí, quando você sai lá fora, a sua expansão sai 1000 vezes maior, porque você já está focando aqui, que é onde a gente recebe, sim, muitos resultados. Eu estava até lendo sobre isso essa semana, em um dos livros do Cryon, onde ele fala que... E Cryon é uma egrégora, é um grupo de espíritos, entre aspas, um grupo de energias, né? Mas eu estava lendo no livro dele, onde ele comenta sobre essa questão de estarmos aqui, de o quanto virmos para cá, para o planeta Terra, o quanto eleva e dá um salto muito grande para a consciência em si. Porque o que nós vivenciamos aqui, por mais que a gente olhe e pareça algo muito difícil, mas quando você consegue ir através das suas escolhas, de que não existe o certo ou errado, mas existem melhores escolhas e escolhas piores, quando você consegue caminhar por tudo isso, pelas melhores escolhas, você vai sempre, sempre crescendo, ampliando muito, muito mesmo a sua consciência. Até pelas escolhas não tão boas, você também cresce muito, porque ali você começa a aprender. E aí, nessas escolhas que não são tão boas, o importante é a gente observar, porque se a gente não observa, aí a gente fica só no looping da roda reencarnatória, porque você fica voltando várias vezes para aprender a mesma coisa. Então é importante observar as escolhas não tão boas para que elas não fiquem sempre repetitivas, né? E, enfim, mas sempre tem um crescimento muito grande. Por isso que eu sempre convido todo mundo, quando as pessoas falam muito, eu até nem falo mais tanto de projeção astral no canal, tudo, porque eu sempre convido as pessoas mais aqui, para a matéria, porque pela experiência que eu observei,
estar lá na projeção e fazer lá é mais fácil do que encontrar com alguém aqui no corredor de um hospital e a pessoa vir pra cima de mim, me xingando, falando sai daqui, que não sei o quê. Eu acredito que eu teria saído, não teria continuado, não teria falado tudo que eu falei pra ela lá. Sim, sim. Ô, Eriquinha, me fala o seguinte, quer dizer, me fala não, fala pro pessoal, se você não lembrar do título do livro, esse do Cryon que você falou, se você depois pode colocar o nome do livro, sim, porque o pessoal, quando a gente, sim, comenta sobre um livro ou um artigo que a gente fala aqui, sim, o pessoal pede, né? Se você, sim, não tiver aí, não tem problema, depois a gente coloca na descrição. Aqui. É Os Tempos Finais. É o livro 1, porque os livros do Cryon são separados em livro 1, livro 2, livro 3, aí fica fácil para as pessoas acharem. Tá bom. É o primeiro livro. Livro 1, Os Tempos Finais. Legal. O autor é o Leon Carroll. E quem ditou foi Cryon. Sim, sim, tipo, psicografou o livro, canalizou e... Canalizou, exatamente. Maravilha, querido. Bom, então acho que tá bom, né? Acho que a gente conseguiu discorrer o assunto. A gente espera que, de uma certa forma, Márcia, a gente tenha respondido a sua pergunta, né? A tua pergunta é ramificada, né? E a gente agradece a tua audiência, acompanhar a gente aqui, os nossos podcasts, e fica aí com a gente aí nos próximos, não deixa de acompanhar os nossos podcasts aqui. Eu agradeço, então, eu vou deixar a Eriquinha para você fechar aí, pode ser? Pode. Tá? Obrigado por mais dessa oportunidade, Eriquinha, da gente estar gravando esse tema aqui, respondendo a pergunta da Márcia. Muito obrigado, você foi maravilhosa, como sempre. E, pessoal, a gente se vê no próximo podcast aqui no Somos Todos Mestres. Até mais. Jefferson, eu que agradeço, porque a gente sempre fica na segunda. Semana passada eu tive um imprevisto, não consegui gravar, mas é muito gostoso, pelo menos pra mim e pro Jefferson também, né? Sim, todo mundo observa. É muito gostoso parar e conversar sobre esses assuntos, né? Porque enriquece a nossa mente também, nos faz pensar sobre aquele tema. Então, para as pessoas que, como a Márcia, e agradeço a Márcia, muito obrigada, mas para as pessoas que, como a Márcia, enviou pra gente essa mensagem, se vocês quiserem enviar também os questionamentos de vocês, porque aí nos ajuda a fazer bate-papos aqui mesmo, igual foi esse de hoje, né? A gente traz a nossa visão, nossa forma de interagir nesse momento com o tema, mas acredito que gera também resultados muito positivos para vocês, porque são situações que vocês estão vivenciando também, né? E não só os temas que a gente pensa de trazer aqui, que por mais que também sejam temas que a gente vivencia no dia a dia e a gente sempre traz, mas para vocês, né, que estão ouvindo a gente, e vai ser muito legal essa interação entre nós. Um beijo para todo mundo. Lembrando a vocês, o endereço do nosso site é www.somostodosmestres.com. Se vocês quiserem acessar qualquer outro episódio, é só vocês entrarem lá no site. Lá também vocês conseguem ver como baixar para ouvir no celular, para quem ainda não conhece. E até o próximo episódio. Um beijo para todo mundo. Até semana que vem. Tchau, tchau, Jefferson. Tchau, tchau, Liquinha.